castelo forte é o nosso Deus. Vamos dar sequência, né, à explicação que temos feito deste precioso texto do apóstolo Paulo, esta sua carta para a igreja de Filipos. Nós vamos ler do verso 2 até o verso 11, embora, como de costume, eu tenho preferido dividir o parágrafo em 2 ou 3, para que possamos explorar de maneira mais detida, né, os aspectos que o texto traz. Então, agora pela manhã nós vamos falar do verso 2 ao verso 6, a primeira parte. E, se Deus permitir, à noite nós completaremos do 7 ao 11. Contudo, para que os irmãos possam compreender a dinâmica de todo o parágrafo, nós vamos ler, então, todo o parágrafo, do verso 2 ao verso 11. Vamos fazer essa leitura juntos também, a uma só voz, como fizemos anteriormente. Filipenses 3, de 2 a 11. Leiamos. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai Santo, muito obrigado pelo privilégio de podermos ler a Tua Palavra. Ao longo deste culto, ó Pai, textos foram lidos, verdades preciosas do Senhor foram trazidas aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, aos nossos corações. E agora, de uma maneira mais específica, nós vamos parar um pouco mais para meditarmos neste texto e que o Senhor, então, possa cumprir, ó Deus, a Tua própria promessa de fazer com que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, penetre, ó Deus, nos nossos corações, discernindo os nossos pensamentos, de maneira que a Tua Palavra possa, ó Deus, nos ensinar, nos repreender, nos consolar, nos corrigir, nos educar para a justiça, para que assim possamos crescer sempre no conhecimento e também na graça do Senhor Jesus Cristo, tornando-nos cada vez mais íntimos do Senhor. Que o Senhor me dê graça e também aos meus irmãos para entendermos e não apenas entendermos com a nossa mente, mas também dispormos os nossos corações para obedecermos ao Senhor por meio desta experiência tão profunda deste irmão, o apóstolo Paulo, que tendo passado por todas estas privações, ó Deus, estando preso, diante da possibilidade iminente de morte, foi um irmão que testemunhou ali a verdadeira fé no Senhor, mesmo tendo sido antes perseguidor de crentes, perseguidor da igreja. Ele, de fato, convertido ao Senhor pelo Teu poder, pelo poder do Teu Evangelho, ele se tornou este irmão tão precioso que, por causa do Teu Espírito, também nos escreveu cartas para que hoje possamos lê-las e também aprendermos, ó Deus, com ele e com esta revelação poderosa do Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe para que nesta manhã sejamos edificados por meio deste texto precioso.
Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Meus irmãos queridos, a maioria das pessoas acredita que está espiritualmente segura. E a razão de elas acreditarem nisso é quase sempre por causa de uma prática religiosa que elas quase sempre realizam, especialmente no nosso país, que é um país extremamente religioso. Então as pessoas elas se veem seguras por estarem ligadas a alguma religião específica, às vezes por causa da tradição familiar. Muitas vezes alguém é criado na igreja ao longo dos anos por famílias tradicionais da igreja, às vezes por uma moralidade específica, uma moralidade acima da média, uma pessoa que se considera irrepreensível, uma pessoa acima de qualquer suspeita. Ela se considera alguém que, embora erre aqui e ali na sua vida, mas é uma pessoa que tem realmente um caráter ilibado. Às vezes, alguém se apega à segurança de sua fé por causa da história da sua igreja e da sua teologia. Muitas vezes, defensores do calvinismo ou defensores de igrejas conservadoras, tradicionais, muitas vezes também se apoiam nisto, pensando que a segurança da sua salvação está no fato de ela professar verdades bíblicas, confessionais, ou mesmo participar de cultos que sejam cultos conservadores, tradicionais. Às vezes, um padrão respeitável de comportamento dentro da própria igreja, irmãos que muitas vezes se consideram seguros espiritualmente, porque são pessoas que são dizimistas fiéis, são frequentes à igreja, são pessoas que participam dos departamentos, dos ministérios, e participam efetivamente. Então, há várias formas de nós sermos enganados acerca da nossa condição espiritual diante do Senhor. Todas estas coisas que eu citei aqui, e mais algumas que nós poderíamos lembrar, podem ser, na verdade, enganos quanto à saúde espiritual de nossa vida e até mesmo à saúde espiritual da igreja. Porque o fato é que a Escritura nos revela que a pior forma de engano espiritual não é necessariamente a incredulidade aberta, declarada. Porque esta incredulidade declarada, como fazem, por exemplo, os ateus, como fazem os ímpios em geral, esta incredulidade ela é algo muito visível. Mas o pior perigo é a falsa segurança espiritual. Aliás, nós temos alguns autores bíblicos, alguns teólogos importantes da nossa história, que escreveram materiais preciosos a respeito disto, fazendo com que possamos questionar a segurança de nossa salvação. Muitos daqueles que confessaram a fé publicamente a partir dos chamados 5 pontos calvinistas ou bíblicos, esbarraram exatamente no último ponto, que é quanto à perseverança dos santos. Porque alguns se consideravam eleitos por causa da eleição incondicional do Senhor, mas, mesmo eleitos, eles ouviam em outras pessoas uma vida estranha em relação à Escritura. Então, muitos passaram a questionar se, de fato, todo eleito ele pode ter a certeza de sua salvação, se ele pode, de fato, confiar nesta preservação de sua alma. O que a Bíblia nos ensina, por meio de textos que nos questionam em relação à nossa segurança espiritual, é exatamente o fato de se nós estamos seguros, se temos certeza de que a nossa fé está fundamentada em Cristo, e não apenas numa ilusão religiosa, numa tradição familiar, numa moralidade evangélica, numa história tradicional de uma igreja ou dos credos e das confissões, talvez num modelo respeitável de comportamento, que muitas vezes pode nos enganar acerca da nossa verdadeira fé, da nossa verdadeira salvação. Neste pequeno trecho que nós lemos nesta manhã, Filipenses 3, de 2 a 6,
O apóstolo Paulo, ele destrói, de maneira muito precisa, esse tipo de confiança ilusória naquilo que parece ser algo concreto ou seguro. Ele escreve com urgência pastoral, severidade apostólica, porque Paulo sabia, mais do que qualquer pessoa, porque ele próprio estava perdido até que Cristo o encontrou, e ele próprio viu nas pessoas das igrejas pelas quais ele passou, alguns desertarem da fé, se apostatarem da fé. Então ele sabia que esta palavra, este chamado, era um chamado urgente e precisava ser também severo, duro, direto no coração daqueles nossos irmãos. A questão de Paulo aqui é que não há alegria verdadeira no Senhor enquanto o coração estiver apoiado em méritos humanos. Na mensagem anterior, nós falamos exatamente acerca da alegria. O versículo 1, que os irmãos podem consultar novamente, Paulo disse: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E ele disse, inclusive, que ele não estava desanimado quanto ao fato de que a sua prisão tinha chegado, a sua morte era iminente, o fato de que aqueles irmãos estavam sendo perseguidos, porque ele sabia que a segurança da sua salvação não estava nestas coisas circunstanciais, nestas coisas que mudam, que modificam. Paulo sabia onde estava o seu coração estava seguro no Senhor. E então, dos versículos 2 a 6, ele expande ainda mais esta ideia, mostrando exatamente isto, que a verdadeira alegria, ela não pode estar apoiada em nada senão em Cristo Jesus. Os nossos méritos humanos, muito embora eles possam servir para uma vida social mais aceitável, eles em nada contribuem para a nossa salvação em Cristo Jesus, para a nossa vida eterna. Então o argumento de Paulo ele é muito claro e ele é progressivo. Ele diz que existe uma falsa espiritualidade que ameaça a igreja, existe uma falsa espiritualidade que ameaça a igreja. Ele diz que existe uma verdadeira espiritualidade que é definida por Deus, e ele também vai nos ensinar que existe uma falsa segurança que até os mais religiosos podem carregar e por ela serem enganados. Então, o que nós vamos ver aqui neste texto, irmãos, seguindo este raciocínio de Paulo, é que esta falsa confiança é perigosa e ela precisa ser identificada nas nossas vidas e nas vidas das nossas igrejas, para que nós não corramos o risco de caminharmos por algo que de fato nos torna vulneráveis ou nos deixa inseguros em relação à nossa salvação. Paulo começa fazendo um alerta urgente contra a falsa espiritualidade. Paulo inicia aqui com uma das formas literárias bíblicas mais contundentes, imperativas em relação aos chamados de atenção que um pastor faz em relação a um tema, em relação a uma ideia a respeito de Deus, que é usar a forma tríplice de advertência, 3 vezes. Os irmãos podem perceber que todas as vezes que a Bíblia repete 3 vezes um mesmo termo ou uma mesma expressão, isto é um recurso literário. É como se fosse o nosso superlativo, íssimo. Por exemplo, santíssimo, muitíssimo. É uma maneira de você exagerar ou criar uma sensação de que, de fato, aquilo é muitíssimo importante. Quando você lê santo, 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 o texto está querendo dizer santíssimo. E agora Paulo utiliza esta mesma ideia tríplice, quando ele diz cuidado, 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 que é aí a tradução da palavra acautelai-vos. A palavra acautelai-vos significa tenham cautela, ou numa linguagem mais nossa, mais popular, significa cuidado, cuidado, cuidado. E por 3 vezes Paulo repete esta ideia: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Aqui, de maneira tríplice, ele então intensifica o tom
mostrando que o perigo ele é real, imediato e, pior, sutil. É algo que muitas vezes entra na igreja sem que nós percebamos a maneira como esta falsa religião entrou. E quase sempre, como ficará demonstrado não só aqui, mas também mais à frente na carta, especialmente a partir do verso 17 deste capítulo 3, que com a graça de Deus chegaremos lá, não é? Ele vai mostrar que sorrateiramente algumas falsas doutrinas ou falsas práticas, elas entram na igreja sem que nós percebamos. E por causa da nossa, muitas vezes, ingenuidade ou inocência espiritual, nós acabamos adotando aquele costume, aquela prática, aquela ideia, sem mesmo questionar. E com o tempo, assim como o fermento, que com o tempo leveda toda a massa, também a falsa doutrina ou a falsa prática religiosa, ela vai penetrando e, com o tempo, ela vai produzir também a sua destruição em toda aquela massa, em toda aquela igreja. Então, Paulo começa mostrando aqui 3 expressões da falsa religião. A primeira expressão, que é uma expressão bastante forte, este é um daqueles sermões que talvez nós que o ouvíssemos dissessem, Paulo hoje pegou pesado mesmo, ele bateu na gente assim, de maneira impiedosa, né? Foi alguém que nos castigou mesmo. Porque ele traz algumas expressões bastante fortes. Uma delas é esta, cães. Bom, alguém ser chamado de cão já é algo ruim no nosso contexto, não é verdade? Quando nós, então, vamos para o texto bíblico, isto ainda fica pior. Porque cão aqui tem um sentido de uma metáfora muito poderosa, utilizada especialmente no contexto judaico. No contexto judaico, a palavra cães, ela era utilizada para se referir a impuros. E as pessoas impuras no contexto judaico eram aquelas pessoas que estavam diretamente em contradição ou em transgressão à lei de Deus. Eram aquelas pessoas que não cumpriam os ritos programados e ordenados por Deus de purificação. Eles eram, inclusive, em alguns contextos, retirados do meio do povo, quer fosse por alguma doença, como os leprosos, por exemplo, quer fosse por alguma questão biológica, como no caso das mulheres, em sua menstruação, quer fosse por causas também espirituais, por misturas com deuses pagãos ou cultos pagãos, as chamadas orgias espirituais, que eram aqueles cultos em que as relações sexuais eram absolutamente promíscuas e eram oferecidas a deuses falsos. Estas pessoas eram consideradas impuras, elas não poderiam fazer parte do processo de adoração ao Senhor, porque elas estavam, de fato, excluídas. Então, a palavra de Deus usa esta expressão pesada, dura, a palavra cães, exatamente para retirar esta pessoa que recebe este título da comunhão dos crentes, ou do povo de Deus. E aqui Paulo o aplica diretamente àqueles que estavam contaminando o evangelho com obras humanas. A ideia de Paulo aqui é dizer, eles atacam, eles devoram, eles espalham impureza espiritual e doutrinária no meio da igreja do Senhor. São pessoas que, como diz Judas, lá na sua pequena carta, e eu gostaria apenas de mencionar para os irmãos, tanto Judas quanto Pedro, eles também falam muito a respeito disto, mas Judas, ele diz assim, que estas pessoas, veja como Judas escreve a respeito delas, versículo 4 em diante de Judas, ele diz, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Repare que é algo sutil, não é algo escancarado, é dissimulado. Ou seja, é alguém que sorrateiramente começa a frequentar ou a pertencer à Igreja de Cristo,
mas com uma atribuição, um propósito deliberado. Veja qual é. Judas diz assim: os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, quer dizer, são impuros, estão vendo? São ímpios, não são crentes. Eles se introduzem dissimulados, eles já foram antecipadamente condenados, mas eles fazem parte da igreja. Judas diz, são homens ímpios, e aí ele diz qual é o pecado deles. Transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, de acordo com Judas, estas pessoas, elas adulteravam a doutrina da graça. E de que maneira? Judas diz que eles transformavam a graça em libertinagem. Significa dizer o seguinte, que eles entendiam que, por terem sido salvos pela graça, eles poderiam viver de qualquer maneira, ou seja, terem uma vida qualquer, sem obediência, sem qualquer tipo de uma moralidade bíblica, levar a vida de maneira qualquer, que eles estariam salvos. Judas diz absolutamente. Porque aqueles que foram salvos pela graça, eles também devem viver pela graça e devem, inclusive, dar bom testemunho do Evangelho do Senhor. Ter uma prática de vida desobediente é uma negação de nossa conversão. Este é o argumento de Judas. E Pedro, igualmente, também trata a respeito disso na sua segunda carta, no capítulo 2. E Pedro acrescenta, porque Judas ele apenas faz de maneira rápida, como se fosse um breve recado. Pedro, ao contrário, tem mais tempo, então ele discute um pouco mais. No capítulo 2 ele diz assim, assim como no meio da segunda carta, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, ele diz, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, veja, assim também haverá entre vós. Então, repare que existem os falsos profetas no mundo, que são talvez estas pessoas que nós reconhecemos por distorcerem o Evangelho, como nós conhecemos, mas Pedro diz de algo pior. Pedro diz que haverá entre vós, quer dizer, dentro da própria igreja cristã, falsos mestres. E o que é que esses falsos mestres vão fazer? Eles introduzirão dissimuladamente, veja que nunca é de maneira escancarada, né? É de forma sutil, simulada, heresias destruidoras, até ao ponto, é muito interessante, irmãos, porque os termos bíblicos, eles são importantes. Às vezes nós não valorizamos essas pequenas palavrinhas, e elas são muito importantes. Pedro está dizendo, eles vão introduzir heresias até ao ponto. Então, repare que é algo progressivo. Quando você diz até ao ponto, você está dizendo, nós vamos começar aqui até chegarmos naquele propósito, naquele objetivo. E eles vão chegar aonde? Até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Veja que é a mesma linguagem de Judas, né? E por causa desses falsos mestres, será infamado o caminho da verdade. Quer dizer, o caminho da verdade terá uma má fama, um mau testemunho. Então, veja a ideia progressiva aqui. Falsos mestres vão entrar na igreja, vão ensinar heresias falsas, essas heresias vão produzir práticas falsas, e essas práticas falsas vão dar mau testemunho do Evangelho de Cristo. Por isso é que nós precisamos entender que há uma relação direta e indissociável entre doutrina e vida cristã. Se você tem uma má doutrina, você terá uma má vida cristã. Porque você é aquilo que você crê. Você faz aquilo que você pensa. Então, se você pensa erradamente, você vai fazer erradamente. Se você tem uma doutrina ruim, você vai ter uma vida ruim diante de Deus. É isso que Paulo quer mostrar.
E uma vida ruim, uma doutrina ruim na igreja, que vai produzir uma prática ruim na nossa vida, resultará em algo muito pior, que é a negação do próprio evangelho e o mau testemunho diante das pessoas. Aí o versículo 3, Pedro diz que também eles estão movidos por avareza, farão comércio de vós. Infelizmente, a gente percebe isso, né? Em muitas instituições religiosas, especialmente do campo neopentecostal, essa ideia de fazer comércio do povo de Deus, né? Comércio do próprio evangelho, vendendo mesmo, literalmente, né? Objetos e amuletos, né? Coisas desse tipo. Então, não é só na nossa época, naquela época de Pedro isso já acontecia muito, na época da Reforma isso aconteceu também muito, né? Comércio de vós com palavras fictícias, então veja que são palavras, às vezes, bonitas, palavras floreadas, palavras cheias de retóricas, de boas retóricas, mas falsas, né? Fictícias, quer dizer, não é o evangelho de verdade. E ele diz assim, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, reparem que, neste contexto do Novo Testamento, estas palavras duras contra os falsos profetas, ou cães, estes impuros que entravam na igreja, eram palavras de ordem dos apóstolos. Muitos deles falaram a respeito disso, porque eles estavam mesmo espalhando impureza espiritual dentro da igreja do Senhor. E é por isso que, então, no segundo cuidado, Paulo emenda também com a ideia dos maus obreiros, exatamente aqueles que se apresentavam como servos de Deus, mas faziam um trabalho perverso. A palavra obreiro é uma palavra que vem exatamente da palavra obra, que, por sua vez, é de onde vem nossa palavra trabalho, que é a palavra ergatas, aqui nesta tradução. Então, o obreiro, aquele que trabalha mal, este que trabalha mal, ele desviava a confiança de Cristo para uma performance humana. Ou seja, eles eram obreiros, mas eles não trabalhavam a favor da graça ou do evangelho de Cristo, mas eles trabalhavam contra a graça de Cristo. Muito provavelmente, criando naqueles irmãos ali doutrinas perigosíssimas, como, por exemplo, é o caso citado aqui por Paulo, o legalismo religioso. O que é o legalismo religioso? Às vezes, muitas pessoas falam a respeito do legalismo, mas elas não fazem ideia do que é legalismo. Legalismo não é você defender verdades bíblicas. Legalismo não é você viver uma vida de acordo com a Escritura. Legalismo é você pensar que pode ser salvo por sua obediência a Deus, à parte do trabalho da graça de Cristo. Este é o legalismo. É você achar que você será salvo porque você faz coisas boas diante do Senhor. Você tem méritos, você tem vantagens espirituais em relação a outras pessoas. Um exemplo de legalismo é aquela oração do fariseu diferente do publicano. O publicano disse: Senhor, eu não sou ninguém, não sou nada, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. O fariseu disse: obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele pecador ali. Quer dizer, o fariseu ele entendia que ele tinha méritos, ele tinha recursos próprios que poderiam aproximá-lo de Deus e, portanto, dar a ele um status diferente, uma condição diferente diante do Senhor. O legalismo é um dos graves perigos dentro da igreja, inclusive evangélica. Um outro exemplo que nós temos é da parábola do filho pródigo. Ali nós percebemos também um legalismo muito forte na figura do filho mais velho, aquele que fica na casa do pai. É muito interessante este texto, não é, do filho pródigo, porque quase sempre os pastores dão ênfase ao filho mais novo, ao que saiu de casa. Mas não é disto que o texto trata primariamente, embora, obviamente, há uma verdade secundária
na vida deste rapaz que abandonou tudo, se perdeu, etc., depois volta, se arrepende. Mas o grande foco ali é o pai. O pai está cercado de duas tendências religiosas. O pai tem o filho mais novo que quer se desgarrar do pai, utilizando todos os recursos do pai, sem, contudo, dar glória ao pai. É aquela pessoa que entende e acha que os benefícios de Deus são para serem gastos de acordo com as minhas escolhas e as minhas percepções. Então, Deus me salvou pela graça, então eu faço o que eu quiser com essa graça de Deus. Transformam a graça de Deus em libertinagem, como nós vimos aqui em Judas. O filho mais velho também queria as coisas do pai. Porque quando o filho mais novo volta e o pai promete uma grande festa, o filho mais velho fica com raiva, ressentido, porque o mais novo saiu e agora o pai quer fazer uma festa para ele. O filho mais velho representa o legalismo religioso, que é aquele indivíduo que está na religião, está na casa do pai, está dentro da igreja, mas ele não consegue perceber que o que Deus quer fazer é exatamente salvar pessoas que estavam perdidas, salvar pessoas que não viam a graça de Deus corretamente e que precisam da graça do Pai, precisam voltar para o Pai. Então ele começa a se chatear, começa a se ressentir pelo fato de que o Pai exerceu graça, exerceu misericórdia com aquele que havia perdido misericórdia. Os dois estavam condenados, tanto o mais novo quanto o mais velho. Os dois estavam preocupados com aquilo que o pai podia oferecer, mas nenhum deles estava preocupado com o que eles poderiam oferecer para o pai. Então, isto mostra os perigos dentro da igreja. Nós estamos diante de Deus, temos algo a oferecer para Deus, mas muitas vezes nós pensamos que esses méritos, ou isto que nós oferecemos a Deus, é o que vai nos salvar. Contudo, o que nos salva é a graça do Senhor. E por isso Paulo coloca um terceiro cuidado. Cuidado com a circuncisão, com a falsa circuncisão, a mutilação do seu corpo. Paulo aqui ele cria um trocadilho de propósito. Os falsos mestres, eles afirmavam uma circuncisão, um tipo de circuncisão, uma circuncisão da carne, que era a mesma praticada pelos judeus anteriormente. Contudo, o que o Evangelho propõe não é um corte na carne, mas é um corte no coração, espiritualmente falando. O Evangelho não deseja que nós retiremos partes do nosso corpo físico, mas o Evangelho requer que nós eliminemos da nossa vida espiritual os pecados que tenazmente nos assediam e que são pesos que nos impedem de corrermos a carreira cristã que nos está proposta. É curioso que não dá para os irmãos verem no português, mas no grego original é um trocadilho que Paulo faz. A palavra circuncisão é a palavra peritomê. E a palavra mutilação é a palavra katatomê. Então é uma rima, peritomê, katatomê. Ele faz uma rima, e na verdade o que ele quer dizer aqui é: o que vocês fazem não é a verdadeira circuncisão, vocês fazem mutilação. Vocês cortam uma parte do corpo, como se isso fosse salvá-los dos seus pecados. Paulo está dizendo, você pode cortar o que você quiser do seu corpo. Se o seu coração não for transformado pela graça do Evangelho, nada disso servirá para a sua salvação. Os irmãos vão se lembrar do que ele escreveu em 1 Coríntios 13. Ele disse assim, olha, você pode falar a língua dos anjos, você pode doar o seu corpo, os seus bens, todos os seus bens, você pode inclusive chegar ao ponto de entregar seu próprio corpo para ser queimado. Nada disso resolve se o amor não for aquilo que estiver em primeiro lugar. Quer dizer, Paulo quer dizer que as virtudes espirituais, no caso ali o amor,
são infinitamente maiores, mais importantes e qualificadas diante de Deus do que aquilo que nós oferecemos por meio do nosso corpo. Um outro exemplo é quando ele condenou os fariseus, dizendo: eu sei que vocês entregam o dízimo, eu sei que vocês fazem prosélitos, vocês percorrem quilômetros para atrair alguém para o partido de vocês, vocês são extremamente legalistas em relação à obediência à lei. Paulo vai falar disso daqui a pouco. Mas o problema é que vocês esquecem o principal: a justiça, a misericórdia. Vocês se esquecem isso. Então vocês deveriam fazer aquelas coisas sem se esquecer destas. Porque não adianta, você não adianta viver uma vida aparente se o seu coração não estiver transformado. Então, repare que Paulo quer mostrar que a falsa espiritualidade é qualquer movimento que nós fazemos, qualquer movimento religioso, que substitui Cristo por rituais, regras, heranças religiosas, tradições humanas, ou mesmo por uma moralidade autoconstruída. É preciso ter cuidado, irmãos, para não confundirmos o que é a verdadeira espiritualidade. E então Paulo, no versículo 3, vai começar a mostrar o que é a verdadeira espiritualidade. E vai dizer que ela não se baseia na carne. Ela não se baseia no mérito. Ela não se baseia naquilo que nós oferecemos do ponto de vista dos nossos próprios recursos. Paulo diz que a verdadeira igreja, ela contrasta com os falsos mestres. Ele diz assim: porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Repare, ele contrasta carne e espírito. E nos gloriamos em Cristo, não na carne. Nós não confiamos na carne. Esta é a verdadeira espiritualidade. Ou seja, a verdadeira espiritualidade é um culto espiritual. Não é um formalismo vazio. E esta é a grande diferença, irmãos, e eu gostaria que os irmãos se atentassem a isto que eu vou dizer e buscassem entender esta distinção que eu farei. Esta é a grande diferença entre igrejas tradicionais e igrejas reformadas, porque elas se parecem muito. Igrejas tradicionais, conservadoras, com igrejas reformadas. Há uma diferença fundamental aqui. As igrejas tradicionais, elas tendem a manter as suas formas por causa da sua tradição. É aquele argumento clássico que diz assim: pastor, aqui nós sempre fizemos desta maneira. Este é o argumento tradicionalista, que pode conservar coisas boas, mas que também pode conservar coisas ruins. Existem tradições boas que nós fazemos desde que somos crianças e que são boas. Mas há coisas que talvez nós façamos desde crianças que não são boas e que precisam ser corrigidas à luz da palavra. Numa igreja tradicional, qualquer mudança é mal vista, porque a ideia é manter a tradição. Aqui nós sempre fizemos assim. Paulo está dizendo que, muitas vezes, este formalismo tradicional pode se transformar em idolatria. Ele pode se transformar num formalismo vazio. E não é à toa que muitas igrejas tradicionais ao redor do mundo, especialmente na Europa e também nos Estados Unidos, hoje não são mais igrejas. Elas cederam ou perderam espaço para o oposto disso, que é o liberalismo teológico e religioso.
porque elas quiseram manter uma tradição sem perceber as mudanças no seu entorno, sobretudo as mudanças culturais, as mudanças em nível de pessoas, e elas quiseram manter uma tradição vazia, um formalismo religioso. As igrejas reformadas, verdadeiramente reformadas, elas não são igrejas tradicionais nesses termos que eu acabei de lhes dizer. A igreja reformada é uma igreja que busca manter aquelas tradições que estão de acordo com a Escritura, mas elas rejeitam tradições que negam a Escritura. E elas vão procurar sempre e continuamente se reformar à luz da Escritura, a fim de que a cada dia este formalismo religioso seja abandonado e um culto vivo seja apresentado a Deus. Um culto que de fato reflete a adoração espiritual, que não está moldurado por formas, por estruturas formais. Então, no culto tradicional, a liturgia é a mesma sempre. No culto reformado, a liturgia pode sofrer mudanças, alterações. No culto tradicional, usa-se apenas um instrumento, porque foi sempre assim. No culto reformado, pergunta-se à Escritura se outros instrumentos podem ser utilizados ou não. Se a Escritura disser que eles podem ser utilizados, não há motivo para nós negarmos o uso destes instrumentos. Então, o culto ele passa por um processo de vitalização. E, aliás, este é o nome mesmo que muitos plantadores de igreja e especialistas em igreja dão a este movimento, que é revitalização de igrejas. Eu tenho conversado com alguns irmãos mais próximos e perguntado por que, às vezes, algumas das nossas igrejas, elas permanecem sempre as mesmas, sempre com os mesmos problemas e sempre com a mesma rotina. Igrejas velhas, por assim dizer, antigas, e que continuam pequenininhas, continuam tímidas nas suas regiões, não crescem, não expandem. Eu sei que há várias razões que nós podemos considerar, mas eu não tenho dúvidas de que uma das principais razões é a maneira como esta igreja vê esta diferença entre tradicionalismo e culto reformado espiritual. Uma igreja que está sempre ali, não muda, a perspectiva não muda, a liderança continua na sua tradição, não há uma revitalização, pecados não são tratados, disciplinas não são aplicadas, mudanças intencionais em relação ao ensino não são feitas. Então, a tendência é que essas igrejas fiquem mesmo ali, pequenas, os irmãos vão envelhecendo, os mais velhos vão morrendo. Talvez, pela graça de Deus, alguns filhos ficam, mas nem todos ficam, porque eles acabam ou saindo mesmo daquele ambiente religioso, muitas vezes falso, fabricado, mecânico, ou até indo para uma outra igreja evangélica que tenha este perfil de espiritualidade viva. Então, o fato é que Paulo está dizendo, a verdadeira espiritualidade não é um formalismo vazio, ela é obra do Espírito Santo. Nós adoramos a um Deus em espírito. A nossa vida, o nosso culto é a glória de Cristo, não é a glória de nós mesmos. Aqui Paulo, quando diz, no verso 3, nós nos gloriamos em Cristo, ele está dizendo aqui a ideia de colocar uma glória falsa
de lado e concentrar a glória em Cristo. Por isso ele diz, nós nos gloriamos em Cristo e não na carne. O religioso, a pessoa religiosa, ela se gloria em si mesma. Ela se gloria pela igreja dela, pelo culto dela, pelas traduções, pelos catecismos, pela forma de culto, pelo órgão da igreja, pelo piano da igreja, pelas traduções. É nisto que está a glória destas pessoas. É por isso que, às vezes, muitos irmãos, eles acabam não percebendo o perigo disto, de colocarem os seus corações nas coisas do passado. E, às vezes, de ficarem no passado, como se o passado não tivesse problemas. Não sei se vocês já ouviram pessoas falarem assim, mas eu já ouvi algumas dizerem, mas quando era assim, pastor, era dessa forma e tal. E a maneira como a pessoa conta, parece que ela estava no céu. Não tinha nenhum problema, era perfeito. Quando fulano dava aula na escola dominical, pastor, nossa, só precisava ver. Pá, aí cria aquele cenário assim de algo perfeito. E nós sabemos que não é assim, porque em toda época da história há coisas boas e há coisas ruins, há problemas. Paulo estava vivendo um problema, Paulo estava preso. E tem gente que ainda diz, nós temos de voltar à igreja primitiva. Ah, é? Você queria ser preso? Morto? Você está afim de passar pela perseguição? Não é? Está afim de ficar morando debaixo do buraco, dentro da caverna, para não ser pego? A igreja primitiva era isso. A igreja primitiva tinha falso mestre, tinha tudo isso aqui, não é? Mas a gente tem essa ideia de que o passado é melhor, não é? Não podemos pensar assim, porque o cristão não se gloria nestas coisas, o cristão não se gloria no passado, o cristão não se gloria na tradição, o cristão não se gloria em nada que não seja Cristo. A glória é de Cristo. Era Cristo que estava sendo pregado na época de Paulo, foi Cristo quem foi pregado na Reforma Protestante, e é Cristo quem tem sido pregado hoje nas igrejas verdadeiramente cristãs. Então, a glória é de Cristo. A glória não é dos reformadores, a glória não é de Paulo, a glória é de Cristo. A glória não é da Igreja do Vale, não é do pastor Wendel, não é do conselho atual. A glória é de Cristo. Cristo deve ser o lugar de adoração da nossa vida. Nós somos chamados por Paulo a não confiarmos na carne. E Paulo coloca aqui está talvez o coração da argumentação de Paulo, né? Porque ele diz que a nossa confiança estabelecida, consolidada, ela não pode levar em consideração nosso próprio recurso pessoal. A verdadeira espiritualidade, ela só floresce quando Cristo é o único objeto de nossa glória e de nossa confiança. Se eu começar a confiar nos meus méritos, eu começo a desistir do poder do Evangelho em Cristo Jesus. E é isso que Paulo faz nos versículos seguintes. Ele diz assim, bem que eu poderia confiar na carne, eu posso confiar na carne, eu tenho currículo para isso. E aí ele dá um currículo, assim, olha, invejável para aquela época. Ele fala, eu fui circuncidado no 8º dia, ou seja, eu não sou convertido tardiamente. Eu sou judeu desde o nascimento. Eu sou da linhagem de Israel, ou seja, eu pertenço ao povo da aliança. E tem mais, eu sou da tribo de Benjamim, que foi uma tribo honrada, onde Jerusalém foi localizada, inclusive, tendo o primeiro rei saído dali. Eu sou hebreu de hebreus, ou seja, eu sou judeu culturalmente puro, eu não sou helenizado, quer dizer, eu não sou aquele judeu meia-boca que foi fabricado ali com as interferências gregas. Eu sou judeu nato. No meu sangue corre sangue, nas minhas veias corre sangue judeu, israelita.
Essas eram credenciais de pertencimento. Então, quer dizer, ele era judeu, da linhagem de Israel, tribo de Benjamim, e circuncidado no 8º dia. Quer dizer, não tinha nada que pudesse questionar o pertencimento aos israelitas da parte de Paulo. Agora ele pula, mostrando outro tipo de currículo, um currículo religioso. Ele fala assim: quanto à lei, fariseu. O que significa isso? Os fariseus eram um grupo de rigor disciplinar excepcional. Era uma coisa mais difícil de você fazer é encontrar um erro religioso nos fariseus. Fariseu é um negócio... Imagina aquele crente que você olha assim e fala assim, esse crente aí, eu nunca vi faltar um culto, é dizimista, é casamento, o cara é perfeito. O fariseu era assim. O fariseu era desse jeito. Tanto que tem um livro muito interessante, o título dele é A Neurose da Religião, lembrei aqui. E esse livro ele faz uma defesa dos judeus, dos fariseus. Mas ele faz uma defesa, obviamente, nesses termos, né, que eu estou dizendo aqui, mostrando o quanto eles eram zelosos, legalistas, cumpriam a lei rigorosamente. Eles eram disciplinamente excepcionais. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Zelo aqui significa, irmãos, o trabalho realizado pela sua crença. Então, uma pessoa zelosa é uma pessoa que é coerente com aquilo que ela crê. Ela faz exatamente aquilo que ela crê. Não é? Então, se ele era um fariseu, ele acreditava nisto, que ele deveria perseguir a igreja, não é? Então, por isso, ele zelava por isso, ele era cumpridor desta tarefa. Ele diz, quanto à justiça, irrepreensível. Olha só, como alguém pode falar de si próprio isto, né? Parece uma pretensão de Paulo, mas não é. Porque, de fato, era isto mesmo. A justiça legal, ou seja, o que ele está querendo dizer é, quanto às questões da lei hebraicas, não havia de que me acusar. Eu fazia exatamente o que tinha que fazer. Eu vou indicar para os irmãos um filme, se chama Solução Final. Ele é um filme que conta a história de um motorista. Na verdade, ele não era motorista, ele era responsável pelo setor de transportes da Alemanha nazista. O nome dele é Adolf Eichmann. Eichmann, ele foi um dos responsáveis por autorizar o trânsito dos judeus para os campos de concentração. Ele assinava as guias, né? Então chegavam lá 1000 nomes, ele então verificava os nomes, ele riscava alguns, ele escolhia e ele dava o visto para que essas pessoas fossem transportadas. Esse Eichmann, ele fugiu aqui para a Argentina e ficou muito tempo, morou muito tempo na Argentina, e depois foi descoberto. Ele tinha família, era casado, tinha esposa, filhos, né? E ele foi descoberto pelo Mossad, que é o exército, na verdade, a polícia secreta, né, de Israel, e ele foi levado para ser julgado em Israel. E ele foi julgado lá e foi condenado à morte. Mas o mais interessante, e aí eu não vou contar, porque é o spoiler, né, do filme, é exatamente o argumento que ele oferece para justificar o porquê ele obedecia. E aí vocês vão ficar surpresos. Surpresos. Eu obedecia por esta razão. É isso que Paulo está falando, irrepreensível. E tanto que foi muito difícil condená-lo. E aí a história do filme é exatamente isso. É um promotor de justiça interrogando o Adolf Eichmann, tentando retirar dele uma confissão. E o cara sofre para fazer isso.
porque ele, o tempo todo ele mostra aspectos da lei, o tempo todo ele se justifica por ser zeloso à lei. Muito interessante. E ele mostra, então, como que estas coisas podem acontecer. Chama-se Solução Final. É um filme que você encontra no YouTube, é um filme já antigo. Solução Final. Depois os irmãos assistem lá, vale a pena. Mostra muito essa história, né, de como a lei ela pode ser usada para os dois lados, né? Ela pode beneficiar de acordo com a intenção de quem usa a lei, né? Voltando para Paulo, Paulo era esse tipo de gente, irrepreensível. Você olhava para ele e falava, Paulo não tinha erros, do ponto de vista da sua filiação religiosa ao partido dos fariseus. Então, é um currículo aqui perfeito, do ponto de vista religioso. Mas a grande questão, meus irmãos, é exatamente onde Paulo quer chegar. Paulo diz assim, irmãos, eu tenho todo este currículo, e ele pode ter sido válido para mim, em muitas situações, mas ele não pôde me salvar. Este currículo não produziu salvação. Então, a questão é a falsa segurança que nós precisamos abandonar. O argumento até aqui, que nós vimos, ele estabelece uma ordem lógica, que a gente, com a graça de Deus, continuará na parte da noite. Antes de abraçar Cristo, como nosso tesouro supremo, que é o que Paulo vai falar a respeito no versículo 7 em diante, que nós veremos à noite, quando ele diz, mas o que para mim era lucro, e era mesmo, era lucro, ele ser uma pessoa irrepreensível, ser uma pessoa zelosa, ser pertencente à família de Israel, isso era lucro. Como é lucro para nós muitas coisas que nós temos na nossa vida comum. Às vezes, títulos acadêmicos que você conquista trazem lucros. Você se torna uma pessoa, às vezes, conhecida, uma pessoa com acesso a grupos específicos. Talvez uma profissão, você é um comerciante do bairro, da cidade, você tem lucros em relação a isso, lucros pessoais, lucros financeiros, etc. São coisas que trazem lucros. Mas o que Paulo quer dizer é que estes lucros, eles não são suficientes para a salvação. Ou seja, antes de abraçar Cristo, nós precisamos renunciar nossos tesouros terrenos. E esta é a grande mensagem deste texto. Nós precisamos renunciar nossos tesouros terrenos, nossos falsos tesouros, ou aquilo, as coisas nas quais nós colocamos, sobre as quais nós colocamos o nosso coração. Nós poderíamos fazer várias perguntas aqui. Em que ou em quem nós estamos confiando? Na nossa tradição religiosa, você é filho de alguém que foi criado na igreja. Isso é o que você, lá no fundo, pensa ser a razão da sua salvação? Talvez o nosso orgulho denominacional, não, nós somos presbiterianos, a igreja que é conhecida pelo ensino, pela palavra. Talvez lá no fundo nós pensemos ser salvos por causa disto, e com isso até desprezemos os nossos irmãos de outras tradições religiosas que não presbiterianas, pensando que eles não são tão crentes como nós somos. Será que até mesmo o nosso serviço religioso, o fato de nós sermos zelosos no nosso trabalho na igreja, em quem ou em que nós temos colocado a nossa confiança? Paulo diz que tudo isso, irmãos, pode se tornar uma mutilação espiritual, uma falsa circuncisão, tentando substituir Cristo. E por isso é que a falsa confiança é perigosíssima, porque ela vai impedir o nosso coração de descansar naquilo que de fato deve descansar, que é a suficiência de Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a lutarmos contra tudo aquilo que pode produzir em nós uma falsa espiritualidade. Tudo aquilo que pode produzir em nós, ou nos seduzir, ou nos induzir a confiar nos próprios recursos. Sejam eles recursos
humanos, sejam eles recursos institucionais, sejam eles recursos denominacionais, que Deus tenha misericórdia de nós, para que, embora possamos lutar ou buscar um currículo pessoal que, de fato, engrandece o nome de Deus, que nós aprendamos a, de fato, confiar unicamente em Cristo, não nos nossos métodos. Vamos aplicar este método, porque este método vai fazer a igreja crescer. Não, não há método que faça a igreja crescer. O que faz a igreja crescer é o método que Cristo ordenou, indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Esse é o método. Pregar a palavra. Pregar a palavra. Não precisamos de nenhuma outra coisa para contribuir com o poder de Cristo. O poder de Cristo é suficiente, é autossuficiente. E por isso devemos fazer apenas aquilo que Ele nos manda fazer. E aquilo que Ele nos manda fazer certamente será o suficiente. Então que Deus nos ajude para que aprendamos, irmãos, a confiar neste Cristo plenamente durante toda a nossa vida, para a glória dele mesmo. Amém.